מזמור לדוד, השם רואי לא יחסר, בנאות דשא ירביצני, על מי מנוחות ינעלני. נפשי ישובר ינחני, מגלי צדק למען שמו, גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא, כי אתה עמדי. שבטך ומשענתך המה ינחמוני, תערוך לפניי שולחן נגד צורריי, שנת בשמן ראשי כוסי רוויה, אך טוב החסד ירדפוני כל ימי חיי. Você não teme a Deus nem quando está morrendo. A nossa condenação é justa pelo que fizemos, mas esse homem não fez nada de errado. Jesus, lembre-se de mim quando você entrar no teu reino. Eu te afirmo, hoje mesmo, você estará comigo no paraíso. Com a paz do Senhor Jesus. Não acham estranho os fatos e a realidade, a vida real, não bate com as mensagens pregadas nas igrejas? Infelizmente, as pessoas são atraídas a estas igrejas, atraídas pelas propagandas que os pregadores e que as pessoas que estão domesticadas, escravizadas, alienadas a elas, fazem de suas igrejas. E isso atrai as pessoas, muito antes delas crerem em Jesus. Alguma coisa lhe atrai. E esta coisa que atrai são as promessas e a propaganda. Ok? Não acha estranho dizer que nada me faltará? E na vida real, quando sai da instituição religiosa, vão viver a vida real com seus familiares. Aí vão atrás, se está doente, vai atrás da medicina. Mas não foi isso que as mensagens pregadas ontem, ou vão ser pregadas hoje, ou serão pregadas amanhã, não é por isso que você foi ao hospital. Você foi atraída para ir em uma igreja, acreditando que através desses milagreiros, alguns charlatões, outros prometem aquilo que Deus não prometeu a eles. Então muitos são atraídos a esses lugares. Nós um dia fomos atraídos a estes lugares, acreditando nas propagandas e nas promessas deles. Ok? Mas quando as pessoas precisam, aí tem o Bolsa Família. Mas não é isso que as promessas religiosas prometem. Quando estão doentes, vão para os hospitais pegar fila. O pobre vai pegar fila no SUS, esperar a primeira consulta, talvez a segunda consulta, depois do clínico vai ser para 30, 60 dias. Mas os ricos vão encontrar imediatamente, vão ter no outro dia. Mas para todos os efeitos, vão buscar na saúde, isso na medicina. E isso não bate com as promessas pregadas de púlpitos. São pregadas e do qual atrai muita gente. Se precisam de dinheiro, vão aonde? Nos bancos, tomar dinheiro emprestados em bancos, ok? E depois eu vou entrar nos milagreiros, nos que fazem esses milagres fora da instituição. E vocês vão entender a diferença do Salmo 23 real e do Salmo 23 pregado pelo sistema religioso, como ele engana, como eles gostam da mentira para enganar as pessoas, prender as pessoas, atrair as pessoas aos seus redutos religiosos e, de fato, consequentemente, mais tarde, se torna reduto eleitoral. E é assim que funciona. Ok? Porque as igrejas prometem tantas bênçãos e curas,
E não vão para os lugares que realmente as pessoas estão precisando de bênçãos e cura. Tipo, o culto atrai as pessoas, para prometendo às pessoas as curas. Mas por que esses pregadores não vão curar se realmente existe, se realmente as curas são verdadeiras? Porque é mais fácil você encontrar alguém que ganhou da Mega Sena do que encontrar alguém curado de cego de nascença ou paralítico. Eu, por exemplo, tenho 50 anos e não conheço um curado dentro desses ambientes religiosos. E se você conhecer alguém que foi curado dentro de um ambiente religioso, olha, não estou dizendo que Deus não cura, porque eu não posso ser louco de dizer isso, porque a Escritura nos ensina que, querendo Deus operar, quem poderá impedir? Eu só estou dizendo que Deus não é refém religioso para fazer o que os líderes religiosos prometem. E por isso enganam usando as Escrituras para enganar as pessoas, ok? Vamos fazer aqui uma continha. Uma igreja com 100 pessoas. Tem 10 milagreiros ali dentro, que são diáconos, pastores, presbíteros ou ungidos, tal. São os que prometem de púlpito os milagres. Então, se tem um que hoje vai pregar sobre cura, destina essa pessoa para no outro dia fazer um plantão no hospital do câncer, da AIDS, ou no SUS. Escolhe talvez um hospital pertinho, uma clínica pertinha. Qualquer clínica do SUS, do AMA, que você for, você vai encontrar no mínimo 30 pessoas doentes. Faz um plantão ali, como esse pessoal de plano de saúde faz. Eles não fazem um plantão na porta da clínica. Então, as igrejas que prometem, essas pessoas que prometem essas ilusões para as pessoas, já que eles confinam Deus a 4 paredes, ao quadrado, e põe na cabeça das pessoas que Deus só pode operar dentro deste quadrado religioso. Então, então você vai pregar bênçãos materiais. Faz uma coisa, vai para a porta do SPC Serasa, faz um plantão ali, como faz o pessoal da TIM, da Vivo, da Claro, dos planos de saúde, que põe aquela mesinha na frente, e ali atrai as pessoas dizendo que o seu plano é melhor, que a sua operadora é melhor. Assim, faz isso com a igreja, põe uma mesinha com o pastor, o charlatão milagreiro, e ele fica ali na porta e vai curar quem precisa. E com a diferença que o convênio médico está ali vendendo plano de saúde, mas tem que ser pago. As operadoras estão oferecendo soluções, mas tem que ser pago. Os bancos estão oferecendo, mas tem que pagar juros. Ou depois ser processados, se não pagar a dívida. Ok? É assim que funciona. Então faz um plantão, então manda um para o plano, um para hospitais, um grupo de pregadores desses para de frente ao Serasa, SPC Serasa, para limpar o nome dessas pessoas através do milagre. Então, leva um grupo de pessoas para a porta do Itaú, HSBC, Banco do Brasil, dizendo para eles, olha, você não precisa de tomar mais empréstimo, porque nós aqui, em nome de Jesus, vamos oferecer para você a solução financeira, e você não vai pagar juros, e é de graça. Vocês entenderam? Vocês caíram na real o que é a ilusão religiosa e quais os fatos da vida real que o ser humano tem que viver essa vida real, e você vai compreender porque é melhor viver a vida real crendo no Jesus real, no Jesus verdadeiro real, do que ir atrás das ilusões da mentira e ter que pagar por essas mentiras. Porque se você faz um convênio num plano de saúde, na porta de um hospital, quando eles te param ali, você pode ganhar ali consulta, você pode ganhar um monte de coisas, exames, tal, gratuitamente, cirurgias. Você paga, mas você tem. Em alguns planos, tem outros que pagam e não tem, igual a igreja. Igualzinho igrejas, ok? Fazem a mesma coisa. Mas o sistema religioso, você paga por isso. É cobrado por isso. De alguma maneira, você vai deixar, no decorrer do tempo, você vai perceber que você deixou algum dinheiro ali naquela igreja para receber aquilo que Deus poderia fazer por você de graça. Se Ele quiser, é lógico. E fora do ambiente religioso. Porque Deus nunca precisou do ambiente religioso para fazer milagre, e isso as Escrituras deixam muito claro sobre isso. Por incrível que pareça, os milagres de Jesus, os milagres dos discípulos de Jesus, sempre foi no meio da multidão. Sempre foi no meio dos necessitados. Se realmente precisam. Mas o sistema religioso não. Atrai as pessoas com falsas promessas e distorce as Escrituras, não buscam a verdade das Escrituras, porque nós sabemos que as Bíblias, e a maior parte das Bíblias, é oriunda do catolicismo. Ela quem confeccionou. Então houve adulteração nas Escrituras. O próprio João Ferreira de Almeida, na sua tradução, existe nas traduções de João Ferreira de Almeida enganos e textos que não existem nos originais.
mentiras. E algumas igrejas pegam como verdade, formulam doutrinas em cima desse texto, textos malignos, porque Jesus diz que o pai da mentira é o diabo, e é mentiroso dele, Satanás é mentiroso desde o princípio. Então pessoas pegam textos, às vezes, que não são verdadeiros, que está contido dentro da Bíblia, que não existe, nunca existiu. Foi criação de João Ferreira de Almeida e criação dos compiladores católicos, dos padres católicos. E algumas igrejas insistem, porque são filhas da grande Babilônia, que não querem a verdade, não querem tirar a capa, essa máscara da mentira. Então vai vestir a mesma a saia da mãe, não todos se esconder na saia da mãe. Se sujar, né? Na verdade, né? Aquele que é limpo, limpe-se mais. Que é sujo, sujo-se mais. Então vamos ao Salmos 23. Nesse Salmo 23 que nós estamos lendo aqui em cima, o Senhor é o meu pastor e não faltará a mim. Há uma outra tradução que diz, o Senhor é meu pastor e não me faltará. Esses dois salmos são salmos mais próximos do que foi escrito por Davi. Deu para entender? Então, quando Davi escreveu o Salmo 23, ele não escreveu o nada me faltará. Isso é um engano, isso é uma mentira. Porque nos originais o nada não consta. Então, o texto, o Senhor é o meu pastor e não faltará a mim, é próximo do original escrito por Davi. O texto, o Senhor é o meu pastor e não me faltará, é próximo do que escreveu Davi. O que Davi queria dizendo? Olha, o importante para mim é não faltando o Senhor, é não faltando o meu pastor, é não faltando o eterno na minha vida. Era isso que Davi queria dizer. Davi, em nenhum momento, quis dizer, que Deus não iria deixar faltar na vida dele grandeza, riqueza, saúde, bênçãos materiais, bênçãos financeiras. Toda esta criação, ela é maligna para atrair as pessoas dentro do esquema religioso. Então, o padre João Ferreira de Almeida não quis abrir mão disso. A Igreja Católica, quando criou isso, ela não quis abrir mão dessas coisas. E isso é um prato cheio para o engano e para a mentira, para atrair as pessoas dentro das igrejas. Já que as igrejas, para atrair as pessoas, ainda que elas não creiam em Jesus, atrai as pessoas com promessas de bênçãos. Deu para entender? Porque se disser para elas que pode faltar tudo, pode, ou até piorar tudo, viu? O que não pode faltar na tua vida é Deus na tua vida, é Jesus como pastor da tua vida. Então, Salmo 23, 1, pregado dentro do esquema religioso, ele é assim que é pregado e desenvolvido. Salmo 23, geralmente faz uma cerimônia, canta um monte de louvores ligado ao que vai ser pregado, para sensibilizar e desarmar o ser humano por dentro, para ele ficar calminho, há um suquinho de maracujá nele. Então os louvores servem como suco de maracujá que vai infiltrando a cabeça dele com cânticos praticamente já lavando, manipulando o teu cérebro, a tua cabeça, a tua mente, para que quando for pregado do jeito que os pregadores de púlpito vão ser pregados, você já está desarmado e você abraça a mentira e dali para frente é morrer na ilusão, viver na ilusão a vida inteira e no engano. Então vamos ver como é pregado? A cerimônia geralmente é com oração, geralmente é fazer você ajoelhar diante de um objeto de madeira, como ali fosse um lugar santo. É o mesmo altar católico, mas na igreja evangélica vira púlpito. A mãe passou a herança para as filhas são mudados os nomes, e as pessoas se prostram diante desses demônios, achando que aquilo ali é santo e é Deus presente ali na vida daquele objeto, ou na vida de homens que permite que você se ajoelhe nos pés deles. Mas vamos lá, diante dessa toda essa aura, esse teatro religioso. Salmo 23, 1. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém, irmãos? Vamos repetir comigo? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Vamos nos colocar de joelhos? Vamos nos assentar? Entenderam? O nada me faltará, como já impregna a mente das pessoas? Outra versão bíblica. Salmo 23, 1. Vamos colocar de pé. Vamos ler a palavra de Deus, porque não querem que Jesus seja a palavra de Deus. Porque se Jesus for a palavra de Deus na vida do homem, como Jesus disse,
Eu sou o pão vivo, aquele que de mim se alimenta, por mim viverá. O mesmo Jesus que disse, aquele que me segue não andará em trevas, porque no Salmo diz isso, luz para os meus pés é a tua palavra. Mas Jesus revela isso dizendo, eu sou a luz do mundo. Deu para entender? Deu para entender? Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, eles não querem Jesus como palavra de Deus, porque se Jesus como palavra de Deus, falando direto, sem mediadores, ao coração do ser humano, desses que seguem esses homens, essas pessoas se libertam e não vão mais por isso, ser atraídas por essa propaganda, e vai ter Jesus como o único pastor, porque Jesus disse isso, que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, ok? O Senhor é o meu pastor, de nada me faltarás. E alguns ligam até a mensagem mecânica e diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí vai desenvolver uma mensagem muito melodramática, vai repetir até para cantar um louvor. Vamos cantar um louvor? Então, no louvor que será cantado, né? Qual louvor? Nada me faltará. Nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor e nada. Estão entendendo? O Senhor é o meu pastor. Estão entendendo? Você simplesmente fica rendido a esse ambiente, a esses ambientes religiosos, e você não percebe que até os louvores são usados para manipulação. Sim, é para sensibilizar você, para que você passe a assimilar esse tipo de mensagem. Que se você ter Jesus como pastor da tua vida, nada vai te faltar. Deu para entender? O engano e a mentira, o que é que ela faz com a pessoa? Você simplesmente se rende a esses louvores, porque entende-se que esses louvores são cantados de forma angelical, porque você não percebe que por trás desses louvores existe ensaio maçante para cantar bonito, para trazer uma melodia bonita, para sensibilizar o visitante e ele se render na hora da mensagem. É um truque. E você fica preso a isso, e se um dia você aborrecer esse esquema, qualquer esquema religioso, eles vão te dar um pé no traseiro, eles vão te mandar embora, eles vão te abandonar, eles vão te criticar, eles vão te julgar, eles não vão olhar você como ovelha de Jesus, eles vão tentar aplicar em você a técnica do pede para sair. Todas as igrejas fazem isso. Porque o que importa para eles é desenvolver a mensagem em cima daquilo que eles querem dizer. Eles não estão preocupados em buscar saber se esse texto de Davi é originalmente o que quis Davi dizer. Porque Davi queria dizer, como que diz assim, pode faltar em mim tudo, mas o que não pode faltar em mim é Deus na minha vida, é o Senhor na minha vida como pastor. Mas o sistema religioso insiste em pregações nesse sentido, que é para iludir você, dizer que você estando naquele ambiente ali, daquela religião, daquela igreja, daquela instituição, nada vai te faltar. Mas isso não procede, porque na verdade falta. Na verdade, na vida real falta. Então você toma uma dose de ilusão na veia, na hora do culto, mas quando sai dali, eles estão pouco se importando com você. Eles estão preocupados se você entendeu a mensagem. Você entendeu a mensagem? Ah, entendi. Você entendeu mesmo? Eu entendi. Em pouco tempo você já é dizimista e ofertante, e lavando a igreja, e varrendo a igreja, porque você pensa que fazendo isso, está fazendo para o bom pastor. Está fazendo sim, para o bom pastor. Por aqueles que não morreu por você, que não morrem por você, e que deixa você no caminho a hora que eles acharem que você já não é mais importante, interessante, e você não cobre as expectativas que ele põe em cima de vocês. Quer dizer o quê? Lucro. Porque isso não procede da verdade. Esse tipo de mensagem, ela é, digamos que Davi tivesse pregado ou dito
Que não era pregação ali, era a expressão de um salmo para ele. Não era pregação evangélica não, nem católica nem espírita, era uma expressão de Davi. Mas, né, Bíblia, palavra de Deus, então, é Deus falando, não é isso? Não, ali foi Davi falando. Davi. Não foi Deus falando, foi Davi. Porque Deus não podia dizer, ó Davi, o Senhor é meu pastor. Deus, pastor de Deus. Não, Davi falando, o Senhor é o meu pastor, expressão dele. Mas fizeram, aí pega isso, faz disso o quê? Palavra de Deus. Vamos abrir a palavra de Deus? Aí quem ouve isso tá perdido, não tá? Eu te pergunto, falta alguma coisa na tua vida? Falta. E vai faltar. Como na história da humanidade sempre faltou. Feliz é o homem que entende que pode faltar tudo, mas quem não pode faltar na vida dele é a presença do eterno Deus na vida dele. Porque aí está perdido. Aí falta realmente tudo. Deu para entender? Eu pergunto para você. Deixa eu fazer uma pergunta para você, se esse salmo de Davi, esse salmo, não de Davi, esse salmo pregado nas igrejas, que não é o salmo verdadeiro como Davi escreveu. Davi escreveu, o Senhor é o meu pastor e não faltará a mim, que dá no mesmo, o Senhor é o meu pastor e não me faltará. E isso é o que Davi disse, é o que está, o que consta nos originais, que na verdade os originais são cópia dos originais, ok? Mas essa palavra, nada me faltará, ou nada não existe. Isso foi um acréscimo católico e um acréscimo João Ferreira de Almeida. Esses acréscimos são malignos, tendenciosos, que é para fazer propaganda, para angariar pessoas a se afiliar à facção religiosa. São facções de facções. Por isso que repete a mesma coisa, que carregam sobre si o mesmo DNA faccioso de dividir o corpo de Cristo. Ok? Desde a Igreja Católica, que tentou dividir o corpo de Cristo, aquela facção criada católica, criou as filhas, repetem isso constantemente. E eu tenho o costume de dizer que já geram filhas grávidas de outras igrejas. As igrejas evangélicas todas estão grávidas. Só não sabe quem é o pai, porque são tantos pais, maridos, como aquela lá, a mulher de Samaritana, né? Tinha 5 maridos, né? Cada igreja tem 20, 30 maridos, porque geralmente são tantos fundadores, são tantos optores, são tantos, né? Boas mentes, inteligentes, né? Sábios, né? Homens sábios, né? Não sabe quem é o pai, mas constantemente as igrejas estão grávidas de outras igrejas. É sempre assim. Uma gerando outra. Abre uma igreja hoje, ela já vai grávida. Ela já nasce grávida de outra, de outra, de outra. É assim, sempre foi assim. De 2000 anos para cá, sempre foi assim. A facção religiosa, ela gera facção de facção e engravida a cada momento. Você pode preparar que a sua igreja aí está grávida de talvez quadrigêmeos. Viu? Tem 2, 3 aí que a tendência é abrir outra igreja e abrir outra e brigar com vocês, vai saindo e vai abrindo outra. É uma ladainha de mentira, é uma ladainha maligna, perversa. Mas vamos ver se esse texto pregado nas igrejas, como não é o verdadeiro que Davi escreveu, mas segundo, se fosse, vamos ver o que aconteceu na vida de Jesus, dos apóstolos, seguidores de Jesus, ok? Vamos fazer aqui uma retrospectiva sobre o nada me faltará. Então vamos ver. Você se emociona, né? Horrores maravilhosos, né? O Senhor é o meu pastor. Você pode até dizer isso, porque Deus tem misericórdia de você. E a palavra de Deus para você é: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Não tomeis parte com seus pecados. Mas o pastor dos líderes é esse aqui, olha. Dólar, que nem real é mais. O dólar tá quase 200 anos aí, né? Então, eis aí o pastor dos líderes. Esse eles gostam, dólar. As empresas religiosas dele estão recebendo dólares, estão enriquecendo patrimônio terreno. Para elas têm o Mamon como pastor, ok? Você não, ovelha. Você, ovelha, o seu pastor é Jesus, o seu pastor convida você para sair desses ambientes, lá em Apocalipse, dizendo: sai dela, povo meu, não tomeis parte nesses pecados. Porque um dia eles vão se lamentarem. Caiu a grande Babilônia, aquela que nos enriqueceu, aquela que deu receita de bolo para enriquecer essas facções religiosas, que são católica facção, e gerou as filhas, facção de facção. Já geram grávidas, uma engravida da outra, é tanto pai, né? Ok?
os fatos e a realidade. O texto do Senhor é o meu pastor e nada me faltará, não bate com a verdade nem da escritura original, o que Davi escreveu não bate, e também não bate com a realidade atual de cada ser humano que viveu esse salmo pregado pelo sistema religioso mentiroso. Vamos. A pobreza e sofrimento de Jesus. Eu pergunto para você. Não era para Jesus ser rico? Cheio de templos? Ser líder do templo? Até no pátio do templo, quando entrou, foi expulso. E dali foi para a cruz. Mataram. Entenderam? Eles querem esse Jesus? Nunca vão querer. Por isso vão perseguir todos aqueles que pregam a verdade. E os sofrimentos dos apóstolos, perseguições e mortes. Eu pergunto, faltou para os apóstolos segurança? Faltou. Faltou saúde? Faltou. Paulo passou fome e frio? Passou. Pobreza, apedrejamento, perseguições, prisões, naufrágios? Eu pergunto, essa mensagem do nada faltará bate com as experiências do apóstolo Paulo e todos os outros apóstolos? Faltou tudo para eles ou não faltou? Claro que faltou tudo. Para eles faltaram tudo. Para mim não falta tudo. Mas para eles faltaram tudo. Nós, do século XXI, ainda temos um bom conforto. Temos carro, temos um dinheirinho para comprar remédios, cuidar da saúde, dormir bem, comer bem, se alimentar bem, se vestir bem. Mas não é uma realidade de todos. E também não é a realidade de todos os cristãos. E todos que creem em Jesus estão sujeitos, todo ser humano está sujeito ao sofrimento desta vida. É por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, eu venci o mundo, tem de bom ânimo, vós também vencereis. O que Jesus quis dizer? Você vai ser vitorioso? Não, você vai suportar, porque Paulo, ele chega a dizer lá na frente, dizendo, porque a nossa leve e momentânea tribulação nos produz um peso de glória excelente. Vida eterna. Então não importa o que acontecer nessa vida. Você precisa se preparar em Jesus para o pior. Porque se vier acontecer o melhor, glória a Jesus. Mas se acontecer o pior, você está preparado. Cristo em vós, a esperança da glória. Você possa dizer, ferrou. Como eu já disse várias vezes com a minha vida. Luciana, ferrou, não ferrou? Ferrou. Mas o que não me falta é o eterno Deus na minha vida. É Jesus como pastor da minha vida. Deu para entender? Deu para entender isso? O que é estar preparado para o sofrimento, se caso vier. Por isso que eles abrigam deles sobre a grande tribulação, se Jesus vem antes ou depois. Porque cada um tenta arrumar encaixar uma mensagem para pôr medo nas pessoas e ela não é para fugir da tribulação. Então vem para a igreja, né? Vem para a minha doutrina, que a minha é melhor, é assim que funciona. Engano e mentira e nada mais que isso. Ok? A morte de milhares de seguidores de Jesus nas arenas, cruz, fogueiras, guilhotinas e forcas. Eu pergunto, faltou segurança, saúde? Faltou comida para essas pessoas? Faltou tudo. E por que morreram? Porque não faltou Jesus como pastor da vida deles. Deu para entender? Eu pergunto, essas igrejas estão preparando essas pessoas para o pior? Estão preparando essas pessoas para, se caso vier um sofrimento, se vier a guerra, se vier as tragédias climáticas? Eles não. Eles estão preocupados de colher dinheiro rápido, de que você se filie ao partido, à facção religiosa deles, para que eles se previnam rápido. Porque, ser sincero, o sujeito mais rico, bem de vida, ele sofre bem menos do que o pobre, não tem dúvida disso. O pobre, quando precisa de uma coisa, para receber daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 10 anos, 20, 30, ele nunca recebe. O rico não, ele precisa, ele quer para hoje, porque ele já tem dinheiro para comprar hoje. Se quer uma cirurgia, é hoje. Se quer um exame, ele vai fazer hoje. Deu para entender? Para esse, posso dizer, olha, para esse aqui funciona bem. Quer ver? Eu vou mostrar para vocês que essa pregação do nada me faltará está mais ligado a isso aqui do que ao Jesus verdadeiro e eterno, que independente de como nós estamos, nós vamos herdar a vida eterna. Olha, eu vou mostrar para vocês o Jesus religioso. Olha o que Jesus religioso pode fazer aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Atrai muita gente a ser abençoados por isso aqui. Soar muito por isso. Os líderes religiosos adoram isso aqui, ó. Eles falam de um Jesus, mas por trás do Jesus aqui é esse, ó.
para construir patrimônio terreno na terra, para toda a família dele. Passa necessidade, quando ele está passando uma necessidade, quando ele precisa de comprar um carro, uma casa, um iate, quando ele precisa de comprar alguma coisa, ele vai aqui no cofre dele, no banco, na conta bancária deles, e tem tudo isso. Deu para entender? É esse aqui, olha. É o Jesus, lindinho, bonitinho deles. Mas quando prega no púlpito, prega o nome de outro, é lógico, né? Eu espero que vocês acordem. Ok? Vamos ver. As cruzadas da igreja de Roma, milhares de pessoas. Consta-se na história desses 2000 anos que 62 milhões de seguidores de Jesus foram mortos nas mãos por causa de líderes religiosos que nunca quiseram a verdade, nunca quiseram ser confrontados, e os líderes religiosos só mudam os corpos, mas a intenção e as práticas e as ferramentas deles, os mecanismos deles são os mesmos, do passado e do presente, e também será o do futuro. São serpentes, víboras. Vamos ver as guerras em regiões distintas, guerras localizadas em países. Milhares de jovens morreram nessas guerras e morrem até hoje. E você está vendo isso, você sabe disso, isso não é novidade. A peste negra, 1938 a 1948. Milhões de pessoas morreram. E cristãs, hein? E religiosas. Na Europa, principalmente. Faltou saúde ou não faltou? Essa é a realidade. É sobre essas coisas que Jesus disse, no mundo tereis o quê? Aflições, tem de bom ânimo, eu venci, quer dizer o quê? Eu suportei para ganhar, para chegar na eternidade. Assim é você. Com Cristo morremos, com Ele também ressuscitaremos. Ok? A Primeira Guerra Mundial, 1918, milhares de jovens morreram. Ok? Vamos lá. A gripe espanhola, 1918, tá até errado aqui, tá aqui 19.018, mas é 1918, ok? Uma grande tragédia, quase dissipou a Europa inteira na gripe espanhola. Milhões de pessoas morreram. Sabe por quê? Porque isso é o mundo real. Isso não é um mundo de ficção religiosa, não. Isso é o mundo real. Se a vida fosse esse mar de rosa, essa ficção religiosa que os líderes religiosos pregam e sempre pregaram, a vida seria o paraíso aqui na Terra. É por isso que eles mentem, usam essas mensagens, esse tipo de pregação, para enganar as pessoas. A gripe espanhola, já falamos, queda das bolsas, 1929, fome. Bom, eu vou citar mais alguma coisa aqui, guerra de 1948, 38, 48, Segunda Guerra Mundial, fome em toda a Terra, milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. O pós-guerra, fome total na Terra, queda nas torres americana, milhares de pessoas morreram. Tsunami, 340 mil pessoas morreram. E por incrível que pareça, nenhuma dessas tragédias na Terra, um líder religioso teve a coragem de prever antes, dizer que vai acontecer isso, se afirmar e garantir, e livrar as pessoas, preparar as pessoas, e lá dizer, olha, vai ter uma grande guerra, e lá dar uma revelação e resolver o problema. Olha, veio uma peste, a gripe espanhola aí, mas Deus me deu uma visão, Deus me revelou a química da vacina que será feita para a cura da gripe espanhola. Esses mentirosos, esses charlatões, por isso que se mantêm ricas. A terra passa, o povo passa, a pobreza, a fome, a miséria, todo tipo de sorte e tristeza. Mas o sistema religioso, ele sempre existe. Sempre ele vai estar feliz da vida pelos otários que enchem eles de dinheiro, como eu e outros, mas que foram e são, infelizmente. Ok? Dá para lembrar mais? Ditadura no Chile, ditadura no México, guerra civil na América, terremoto na Califórnia, em São Francisco, terremoto no Japão, a fome na Rússia, na época, que milhares de pessoas morreram, e hoje o mundo está em guerra. Vocês estão entendendo que essas mensagens são mentirosas e enganadoras? São ditas, pregadas para atrair pessoas ao ambiente religioso, porque de uma maneira você vai dar um lucro. Uma vez na vida você vai dar um lucro para elas.
E eles vão garantir a existência dos seus familiares por 3, 4, 5, 6 gerações ricas e pregando as mesmas mentiras, e as pessoas deixando de seguir o Criador, deixando de seguir ao verdadeiro pastor, que pode acontecer, faltar na tua vida tudo, mas não vai faltar a presença dele para te dizer assim, um dia você ouvir dizer dele, seja bem-vindos, benditos de meu Pai. Receba agora a herança eterna, que está resguardada para vocês desde a fundação do século. Toda a história real, a narrativa da vida real, é para quem presta a Deus um culto em espírito e em verdade. É para quem presta a Deus um culto racional, aquele culto de entendimento. Sabe o que está fazendo. Que busca nas escrituras, luta pela verdade. Saber a origem daquilo, de tudo que está escrito. Você pode ir para uma igreja atrás de bênçãos materiais, né? Seu emprego, não é isso? Está desempregado, Jesus, a igreja é o caminho, não é isso? Não é isso que eles prometem? As visões, as revelações. Qual a igreja que não promete alguma coisa através de pregações, visões, profecias e revelações? Claro, se não prometer, ninguém vai. Aquele culto lá do livro de Atos, que os irmãos se reuniam ali em casa e partilhavam um com o outro. Quem disse que as igrejas querem saber disso? Aquele culto, aquela partilha que Jesus ensinou ali naquela comunhão, né? Onde tem 2 ou 3 presentes, meu nome estarei presente ali, Jesus presente na vida deles, ali dentro de uma casa, sem precisar igreja, religião, sem precisar líder religioso. Eles não querem nada disso. Vocês caíram em uma cilada, e vocês não estão conseguindo se livrar dessa cilada que chama-se religião. Igrejas protestantes, evangélicas, católicas, espíritas, umbandas, judaísmo, mormon, adventismo, todas essas filhas da grande Babilônia vão mentir a vida inteira para prender vocês e enriquecer os líderes. Eu espero que vocês acordem. E fico impressionado, inclusive eu tenho uma lista aqui, quando você vai para essas igrejas, eles prometem bênçãos materiais. Sabe, bênçãos materiais? Deus, que culto abençoado, Deus abençoou, Deus falou comigo, né? Foi que Deus falou contigo que vai amanhã mover o coração do gerente para me emprestar dinheiro, Deus abençoou, né? Qual foi a bênção no culto ontem? Graças a Jesus falou que vai sair a minha aposentadoria. 3 anos esperando, 2 anos, como eu, tive que esperar. Entendeu? Vamos lá. As igrejas te prometem bênçãos. E amanhã você vai para a mesa do gerente para tomar dinheiro emprestado, comprar casa financiada, porque eles não precisam disso, né? Eles têm uma empresa que geram lucros, todo mundo trabalhando de graça para eles, dando um pouco do seu para eles, então eles não precisam disso. Vamos lá. No Brasil, Jorge Paulo Lema, 19 bilhões e 700. Tu acha que isso aqui foi... Ele ganhou isso aqui com esses ritos religiosos? Com essas práticas religiosas? Você acha mesmo que esses homens, os homens talvez os bilionários brasileiros, só do Brasil, hein? Ficam no pé desses charlatões mentirosos para ganhar alguma coisa? José Safra, 16 bilhões. Marcelo Herman Teles, 10 bilhões e 200 milhões. Patrimônio deles, riqueza, dinheiro deles, hein? José Roberto Marinho, 9,1 bilhão. É Igreja Globo? É Globo, Igreja Evangélica, Igreja Evangélica Globo, abençoada, né? Roberto Marinho, pastor Roberto Marinho. Aqui é José Roberto, acho que é filho do Roberto Marinho, desculpa a família, por eu citar o nome do patriarca da família, desculpe, mas os filhos ganham honestamente com seus trabalhos, ok? Que não usa o nome de Deus para enriquecer. Usa trabalho. E trabalharam muito, deram muito duro. Todos esses que eu estou falando aqui, homens que deram muito duro na vida para enriquecer, sem precisar o nome de Deus, mentir, sem precisar lançar a mão da mentira. Por isso que muitos religiosos que condenam esses homens, um dia vão sentar no banco, Tribunal de Deus, vão dar conta a Deus das suas mentiras de púlpito. Edir Macedo e família, bilionário. Acho que todos esses aqui, o mais abençoado é o Edir Macedo,
Porque tem um monte de otário que dá dinheiro para ele, está na lista aqui dos homens mais ricos. 1 bilhão e 100 milhões patrimônio dele. Está aqui. Igreja Record, né? Igreja Universal. Abílio Santo Diniz, 2 bilhões e 800 bi. Eita, que maravilha. Pão de açúcar. Ganha com suor, com trabalho, porque a vida de um homem desse, para cuidar de tantas empresas e tantos hipermercados, não é fácil. Mais ou menos é justo. Não usa o nome de Deus e dá muito emprego. Ao menos os seus funcionários não reclamam, que recebe seu dinheiro em dia e recebe quando sai seus empregos, as contas em dias, eles pagam em dia. Todos esses aqui pagam seus funcionários em dia. A igreja não. Usa o nome de Deus para receber dinheiro, receber trabalho voluntário, e o pobre coitado trabalha 10, 20, 30 anos enriquecendo o patrimônio, e se um dia desapontar os líderes, toma o pé no traseiro. André Esteves, Banco BTG, Moisés Safra, já falei, é um deles aqui da família. Reginaldo Camargo Pires, da Camargo Correia, 2 bilhões e 200. Aqui são muitos. Walter Faria, 3 bilhões e 800. Francisco Ivens de Sá Dias Branco, Alimentos M. Dias Branco. Então, homens que não usam o nome de Deus para tomar dinheiro de ninguém. Homens que não vão bater continência para dentro dessas igrejas para ouvir essa mentirada para ganhar um outro dia 10 reais, 20 reais. Não, é o contrário. São homens que emprestam dinheiro para você, que financiam, homens que mandam no mercado financeiro, que praticamente financiam a maioria das casas que os brasileiros moram. Porque são homens que praticamente ganham juros do governo, da dívida interna do governo do Tesouro. Então são homens que bancam praticamente a economia do Brasil. E se esses homens quebrarem, desaparecerem, nós vamos passar necessidades. Porque aí não tem emprego, não tem nada, porque é eles que geram emprego. É o mesmo os donos do Itaú, Banco Safra, que vai emprestar dinheiro para você que orou tanto, para tomar 10 mil, 5 mil, 20 mil, 50 mil emprestado nos bancos desses homens que não precisam de religião, de igreja, para serem quem são financeiramente. É porque aí quando pergunta para vocês isso, você diz, não, mas a riqueza deles foi o diabo que deu. O diabo está dando a riqueza da igreja de vocês. Que é com a mentira, usando o nome de Deus, mentindo, torcendo as escrituras, mentindo, usando o sentido das escrituras para mentir para as pessoas. E isso é que é vindo do diabo. Vocês profanam o nome de Deus. Isso é iniquidade. Praticar iniquidade são essas práticas de iníquo. E não adianta pôr culpa em diabo não, porque esses homens dão aula para diabo, viu? Esses líderes religiosos dão aulas para o diabo. Eu lamento desses pastores que pregam a favor de suas igrejas, mentindo a favor de suas igrejas, matando a verdade, destruindo almas, levando almas à perdição, porque não querem buscar a verdade e se apartar de vez das suas igrejas. Preferem ir para o inferno, mas não preferem largar a saia da prostituição espiritual. Eu lamento por vocês, por essa omissão e covardia de vocês, que não querem buscar a verdade para as ovelhas que Jesus vai tirar, está tirando ela de dentro dessas mentiras religiosas. Porque Jesus garantiu, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Ele disse lá em Apocalipse, é isso? Sai dela, povo meu, não tomeis parte nos seus pecados. Sai dela, povo do Senhor. Você é povo de Deus, você está dentro dessas igrejas, mas você é povo de Deus. Os líderes não. Os líderes já nasceram para isso mesmo, que é a sentença que está lá em Pedro, né? Para um juízo eterno. Eles nasceram justamente para isso. Eles já vieram para isso. Aquela preocupação de Paulo, né? Temi. Porque homens entraram no nosso meio para ver a nossa liberdade e para tentar nos colocar debaixo de nos colocar debaixo de servidão. Mas em nenhum momento eu cedi a eles. E você está cedendo aos seus líderes religiosos e à sua denominação e à sua igreja. Você está cedendo. Você está escravizando outros, porque você não quer a verdade, não quer se libertar para viver a verdade. A verdade quer te libertar e você não aceita. Com a paz do Senhor Jesus. Põe no seu coração que Jesus é o seu pastor. E ele nunca vai faltar na tua vida.
Se a vida for uma vida boa, de fartura, não tem problema. Amém, né? Bom. Mas se a vida for uma vida de guerra, terremotos, tragédias, o que acontecer não importa. Morrer é Cristo e viver é lucro. Com a paz do Senhor Jesus.